Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo venha sobre a sua vida e sobre a sua família, hoje e sempre. Aqui é o pastor Antônio Júnior e hoje eu vim aqui trazer uma palavra abençoada para você. Desde já eu quero te agradecer por estar sempre orando aqui comigo todos os dias. Eu tenho recebido tantos depoimentos, irmãos, de pessoas que estão sendo abençoadas, transformadas. Deus tem aberto portas, Deus tem restaurado casamentos. Quantos testemunhos lindos eu tenho ouvido. Se você tem sido abençoado com essas orações, eu peço que você deixe o seu comentário. Isso pode estimular outras pessoas a quererem orar também. Pessoas que muitas vezes se sentem no fundo do poço, sem uma saída, elas podem ver o seu exemplo, o seu testemunho de fé e podem se converter, podem aceitar Jesus nas suas vidas. Amém? Então, antes de começarmos, eu quero pedir que você já deixe o seu like, se inscreva no meu canal e ative o sininho para você receber a notificação do YouTube sempre que eu colocar um vídeo novo. Então vamos lá. Irmãos, o versículo que eu quero ler é apenas um, está no livro de Mateus capítulo 5, em que Jesus disse assim, Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Amém? Aqui eu vejo que Deus tem prazer em consolar aqueles que choram. Deus não se alegra em ver os seus filhos sofrerem, mas Ele sabe que muitas vezes a dor realmente é necessária para que a gente busque a sua presença e que a gente conheça o verdadeiro consolo que vem do Senhor. Quantas vezes eu já passei por momentos em que eu fui me esfriando na fé, eu fui perdendo aquela alegria, de servir ao Senhor por causa das lutas, dos problemas. Então os momentos de dificuldade me traziam de volta para Deus. E eu já vi muitas pessoas dizerem, aquela pessoa converteu agora porque ela estava passando no pior momento da vida dela. Ninguém busca a Deus quando tudo está bem. Irmãos, isso é verdade. E a própria pessoa que acusa, que aponta o dedo, ela só busca a Deus de verdade quando as coisas vão mal. Mas à medida em que nós vamos conhecendo a Jesus, à medida em que a palavra de Deus vai nos transformando, nós começamos a ter prazer em buscar a Deus nos momentos bons, nos momentos difíceis, em todos os momentos, não importa. Nós estamos sempre na presença do Senhor e quando nós oramos, não é somente para buscar a bênção material, não é somente porque a gente quer que Deus resolva os nossos problemas, mas é porque nós o amamos. Nós queremos estar com o Senhor, custe o que custar, e é por isso que Jesus disse que se nós quisermos segui-lo, nós devemos morrer para nós mesmos. Isso está em Mateus capítulo 16, o versículo 24 e 25. Ou seja, nós precisamos abandonar o pecado, precisamos abandonar o orgulho, precisamos deixar de ser pessoas egoístas e ter vontades egoístas. E nós precisamos deixar que o Senhor controle a nossa vida. Isso não é fácil, aliás, é muito difícil, mas quando nós fazemos isso, algo maravilhoso acontece. Amém? Eu me lembro exatamente da noite em que eu entreguei o meu coração para Cristo. Eu estava vivendo uma fase muito difícil da minha vida. O vazio no coração era muito grande e eu não tinha expectativa nenhuma para o meu futuro. Até que eu fui convidado por um grupo de amigos para ir numa vigília de oração de uma igreja evangélica e a partir dali a minha vida nunca mais foi a mesma. Tudo isso aconteceu na última semana de janeiro de 2002. Foi uma noite marcante porque ali eu morri para o mundo, ali eu entreguei a minha vida para Jesus e a minha vida nunca mais foi a mesma. Mas deixa eu te explicar como que aconteceu. Eu já estava frequentando a igreja, eu estava aprendendo sobre a Bíblia, mas lá no fundo do meu coração eu sabia que eu ainda não tinha me arrependido dos meus pecados, eu ainda não tinha deixado Jesus entrar na minha vida, Porque uma coisa é você gostar de Jesus, uma coisa é você gostar dos ensinamentos de Cristo, a outra coisa é Ele ser o seu Senhor e Salvador. Então nessa vigília que eu fui, eu ouvi uma pregação a respeito de Cristo, quando Jesus estava no barco com os discípulos e de repente veio uma forte tempestade e naquele momento os discípulos ficaram desesperados porque Jesus estava dormindo e eles acharam que eles iriam morrer. E eles clamaram, Mestre, nós estamos morrendo. E Jesus então acordou, estendeu a mão e acalmou aquela tempestade. E naquele momento o pastor, ele disse o seguinte, olha, tem alguém aqui que a sua vida está totalmente atribulada, a sua vida parece que vai afundar, você não vê saída mais, mas se você clamar a Jesus, Ele vai te socorrer agora.
Aleluia, irmãos. Nesse momento eu clamei a Jesus, nesse momento eu abri o meu coração, porque eu percebi que a minha capacidade, a minha justiça própria, a minha bondade também não serviam de nada para Deus, porque o meu pecado me condenava e eu precisava de um Salvador. Então foi naquele momento que eu chorei muito e eu me senti completamente incapaz de salvar a mim mesmo. Eu clamei a Jesus por socorro e no mesmo instante, irmãos, eu senti uma presença muito forte no meu coração. Na verdade, eu pensei que eu estava morrendo porque me deu uma tremedeira no corpo e eu pensei, nossa, eu acho que eu estou morrendo porque eu estou sentindo essa tremedeira no corpo, mas não está frio, está calor. E foi naquela hora, irmãos, que eu ouvi uma voz no meu coração e o Senhor dizia, meu filho, você precisa se arrepender. Naquele momento passou um filme na minha cabeça de tudo de coisas erradas que eu tinha feito na minha vida. E eu então clamei por misericórdia. Eu pedi, Jesus, entra na minha vida. Por amor a Ti, eu abro mão dos meus pecados, eu abro mão deste mundo. E foi naquele momento que o Espírito Santo de Deus entrou no meu coração e Ele transformou o meu choro em uma grande alegria. Irmãos, eu senti uma paz que eu nunca tinha experimentado em toda a minha vida. Eu já tinha mexido com drogas, eu já tinha experimentado muitos prazeres deste mundo, mas nada se comparou àquela alegria que eu senti. E é por isso que eu resolvi ler este versículo para você hoje. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Amém? Hoje o meu único desejo é fazer com que as pessoas conheçam esse Jesus maravilhoso que veio morrer pelos meus pecados e me dar a salvação. Ele me tirou das trevas, Ele transformou a minha vida. E Ele quer fazer parte da sua vida também. Você que reconhece que não merece as bênçãos do céu, você é falho, você é pecador, você é um alvo do amor de Deus. Você precisa simplesmente falar com Deus e Ele vai preencher o teu coração, Ele vai te dar a salvação. Se você se arrepender dos seus pecados e decidir seguir a Jesus todos os dias. Amém? Então faça isso e a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Então nós vamos orar nesse momento. Se você puder, você vai fechar os teus olhos. E assim como Deus transformou a minha vida, Ele pode fazer isso com você. Basta que você siga os seus passos todos os dias. Amém? Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer por este momento tão especial. O Senhor preparou este momento. Pai, eu te peço que a mesma unção que estava sobre Jesus, que o ressuscitou dentre os mortos, venha sobre nós agora, trazendo salvação, trazendo perdão de pecados, trazendo cura, libertação. Senhor, ouve o clamor dos teus filhos nesta noite, pessoas que estão agora se arrependendo dos seus pecados. Jesus, perdoa, Senhor. Entra nesta vida. Essa pessoa já tentou caminhar contigo, mas até hoje ela não conseguiu. É porque ainda falta o Espírito Santo. Oh, Espírito Santo de Deus, entra neste coração, perdoa os pecados, quebra as cadeias espirituais, quebra o poder do inimigo, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, eu te peço, traz alegria, Senhor, consola aqueles que estão chorando nesse momento. Oh, Espírito Santo, eu quero te agradecer porque o Senhor tem investido em cada um de nós. O Senhor não desistiu de nós e nós só somos transformados porque o Senhor nos convence do pecado, da morte e do juízo. Senhor, eu te peço, convence a nossa vida de que Jesus é o melhor caminho. Aliás, Ele é o único caminho que nos dá a salvação. Senhor, meu Pai, eu também te peço, cuida, meu Pai, de cada detalhe, de cada família, de tudo que envolve a nossa vida, Senhor. Quantas pessoas sofrendo por causa da área sentimental. O inimigo tem enganado muita gente aí que está me ouvindo. Essas pessoas fizeram decisões erradas, foram, meu Pai, prejudicadas, elas foram abusadas e agora estão sofrendo. Jesus, entra nessa vida, Senhor, restaura o sonho de um casamento abençoado, restaura o sonho de um ministério próspero, um ministério ungido pelo Senhor. Jesus, entra na nossa vida, Senhor, faz uma obra tremenda, tira aquilo que não pertence ao Senhor. Não deixe que nada no nosso coração venha ser idolatrado, venha ser uma pedra de tropeço. Não deixe, Senhor, que nenhum mal atinja a nossa vida. Em nome de Jesus eu oro, eu já te agradeço e eu te peço, Senhor, que o consolo do Espírito Santo repouse sobre a nossa vida e a nossa casa e que o Senhor nos guarde do maligno. Em nome de Jesus.
Amém. Glória a Deus. Olha, eu tenho percebido uma coisa que tem me deixado muito preocupado. A cada 5 casais que eu tenho conversado, pelo menos 3 vivem pensando em se divorciar por estarem totalmente desgastados na sua vida conjugal. E talvez você seja uma dessas pessoas, ou porque você já se divorciou ou está pensando nisso, pois já não aguenta mais tanto sofrimento no casamento e na sua vida. Então eu vou te contar uma coisa. Ao longo do meu ministério, eu tenho aconselhado muitos casais e eu pude ver milagres acontecendo. Eu vi casamentos que tinham tudo para dar errado e começaram a dar certo. Casamentos que quem olhava pensava, não tem mais jeito de resolver. Mas eu também presenciei situações tão complexas que não bastava dizer que divórcio é pecado e ponto. Eu precisei ir além e tratar de cada caso de forma madura, compreensiva e à luz da palavra de Deus. E foi então que eu decidi registrar tudo isso que eu aprendi nesses anos em um único livro que já está transformando a vida de milhares de pessoas. O nome dele é O que a Igreja Não Te Conta sobre Divórcio e Novo Casamento. Nele, eu abordo esse assunto que é tão sensível de uma maneira bíblica, sem julgamento e que vai te trazer conforto e direção. Eu sei que muitas vezes você sofre porque você não queria estar nessa situação e também não sabe como sair dela. Além disso, você ainda tem que lidar com o medo de estar fazendo a escolha errada todos os dias. E eu quero te falar uma coisa, você não precisa mais viver cheia de culpa e medo. Chegou a hora de você se livrar desse sentimento de confusão, de infelicidade. Chegou a hora de você acreditar que Deus te ama, Ele não esqueceu de você e Ele tem um plano abençoado para a sua vida. Todos os dias as pessoas me perguntam, pastor, até que ponto eu devo lutar pelo meu casamento? O que será que Deus vai pensar se eu me divorciar? Se eu me casar novamente, será que Deus vai me abençoar ou eu nunca mais poderei ser feliz com alguém? Por isso, além de responder essas e outras dúvidas de acordo com a palavra de Deus, eu conto no meu livro algumas situações reais vividas nos relacionamentos para que você se identifique e eu também mostro qual é a melhor decisão que você deve tomar, tá bom? Eu tenho certeza que esse livro vai ser um divisor de águas na sua vida. E para que você tenha acesso a esse conteúdo agora mesmo e comece já a mudar de vida, eu estou disponibilizando o livro no formato digital para você ler onde você estiver, no seu celular ou no seu computador. E tudo isso por um valor acessível e assim também você estará contribuindo para que o nosso ministério alcance ainda mais pessoas com a mensagem do Evangelho. É só você clicar no link que está bem aqui abaixo do vídeo, na descrição ou no primeiro comentário. É muito rápido, seguro e você vai receber na mesma hora o livro digital no seu e-mail, tá bom? Então clique agora no link que está aqui abaixo do vídeo e eu desejo toda sorte de bênçãos na sua vida. Um grande abraço, que Deus te abençoe.